Bom, pessoal, então agora falando um pouquinho sobre as frações equivalentes, eu desenhei aqui duas pizzas. Essa daqui está dividida em 4, as duas têm o mesmo tamanho, tá? Só que essa daqui está dividida em 4 pedaços e essa está em 8. Nessa de 4 pedaços, tem 2 pedaços que é de calabresa e 2 4 queijo. E nessa de 8 pedaços, tem 4 pedaços que é de calabresa e 4 pedaços que é de 4 queijo. Se eu for representar, se eu for assim, escrever a fração que representa que parte da pizza de calabresa, eu vou ter o seguinte, ó. Nessa primeira pizza, que parte dessa pizza que é de calabresa? Qual fração representa a parte que é de calabresa? Bem, calabresa são 2 pedaços de um total de 4 pedaços. 2 pedaços de um total de 4. E nessa segunda pizza, qual é a fração que representa a parte que é de calabresa? Bem, aqui são 1, 2, 3, 4 de um total de 8. Então, é 4 pedaços de um total de 8. Perceba agora que nas duas... Imagine que as duas pizzas têm o mesmo tamanho, né? Dá para ver mais ou menos que tem. Perceba que nas duas pizzas, apesar de elas estarem divididas em uma quantidade diferente de pedaço, aqui a metade dessa pizza é calabresa. E aqui também a metade dessa pizza é calabresa, não é verdade? Então essas duas frações, elas são diferentes entre si, porque elas têm números diferentes, não é mesmo? Só que apesar de serem frações diferentes, elas representam a mesma quantidade. Porque esse 2 quartos, ele está representando a metade. E esse 4 oitavos também está representando a metade. Você pode perceber que o 2 é a metade do 4 e que o 4 é a metade do 8. O de cima está sendo a metade do de baixo. Então, essas duas frações, elas representam a metade. Mas como assim, professor? É porque essas frações, apesar de serem diferentes entre si, né, tem números diferentes, elas são frações equivalentes, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que representam uma mesma quantidade, certo? No caso, são duas frações e ambas representam a metade da minha pizza, certo? Tá, professor, mas então, para mim saber se são equivalentes, cada vez tem que fazer desenho? Mas é claro que não, porque senão misericórdia, coitado de nós, tem que cada vez desenhar. Então, como é que eu posso fazer para saber se duas frações são equivalentes entre si? É porque uma fração surge da outra. Que, professor? Como assim? Tu pode pensar dessa forma, tá? Que uma fração surge da outra. Como assim? Imagine aqui a fração 2 quartos. Em uma fração, eu posso multiplicar ou dividir ela por um mesmo número em cima e embaixo, que eu não vou alterar o valor dela. E eu vou te mostrar que isso acontece. Porque se eu pego, por exemplo, a fração 2 quartos e eu multiplico ela em cima e embaixo por 2, digamos. Olha o que vai acontecer. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. E quanto que é 4 vezes 2? Muito fácil. 4 vezes 2 é 8. Então, perceba você que essas duas frações aqui, ó, são justamente as frações que nós temos aqui, certo? E que, observando pelos desenhos, essas duas frações representam uma mesma coisa, representam uma mesma quantidade. Como eu já falei, são equivalentes. Então, o que acontece? Apesar de eu ter pegado a primeira e multiplicado por multiplicado ela, né, mudado o valor dela, mas como eu multipliquei pelo mesmo número em cima e embaixo, o resultado que eu obtive, que no caso é 4 oitavos, representa a mesma quantidade que o 2 quartos. Então, para mim saber, para mim saber se duas frações são equivalentes, de uma fração para mim chegar na outra, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor, tá bom? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos verificar se as frações 2 terços e 8 dozeavos, isso aqui a gente lê como sendo 8 dozeavos, se essas frações são equivalentes, tá bom? Vamos lá. Eu vou pensar o seguinte, ó, do 2 para mim chegar no 8, eu faço vezes que valor? Bem, talvez tu consiga descobrir de cabeça. Mas se tu tiver dificuldade, é só tu pegar o 8 e dividir ele por 2, tá bom? 8 dividido por 2 é 4. Então, 2 vezes 4 vai resultar no 8. Agora pense embaixo. Do 3, eu tenho que fazer vezes que valor para resultar no 12? Bem, na dúvida eu vou dividir. 12 dividido por 3, 12 dividido por 3 é 4. Então, 3 vezes 4 que vai dar 12.
Você perceba que se eu pego a fração 2/3 e eu multiplico em cima e embaixo pelo 4, eu obtenho 8 por 12, 8 dozeavos. E que, portanto, essas frações são equivalentes, porque em cima e embaixo, eu multiplicando pelo mesmo número, eu chego na outra fração. Entendeu? Ó, um exemplo que não são equivalentes. Digamos a fração 1/4. E, aliás, vou colocar um outro número aqui. Digamos a fração 2/4 e a fração 4/6. Tá bom? Aliás, 4/6 não, vou colocar 4 por 12. Beleza? Vamos fazer essa comparação. Pensa o seguinte, do 2, para mim chegar no 4, eu faço vezes que valor? Ah, muito fácil, eu faço vezes 2. E agora na parte de baixo, do 4, para mim chegar no 12, eu faço vezes que valor? Ah, 12 dividido por 4 é 3, então 4 vezes 3 que vai dar 12. Perceba que de uma fração para chegar na outra, eu teria que multiplicar por números diferentes. Então, quer dizer que essas frações não são equivalentes, elas não representam uma mesma quantidade. E se eu fizesse o desenho, bem rapidinho, ó, 2/4, dividir em 4 pedaços e eu pego 2 pedaços, então é a metade. 4 por 12, nossa, vou ter que dividir em 12 pedaços aqui. Mas vamos lá, vou pegar aqui o meu círculo, vou tentar dividir em 12 pedaços. Mas vai ficar 6 para cima e 6 para baixo, né? Então, mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vai dar certo. Então, aqui, 1, 2, 1, 2. Beleza, dividi em 12 pedaços. Vou pegar 4 desses pedaços. Olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4. Olha só, eu não cheguei nem perto da metade. E no outro que representa a metade exatamente. Então, pelo desenho, é bem fácil ver que essas frações são bem diferentes. Elas não representam a mesma quantidade, a mesma coisa. Por isso, não são equivalentes. Quando que são equivalentes? Quando elas representam a mesma quantidade. E como eu comparo, professor? Verificando se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, se vai fechar de uma fração para outra. Essa é uma das formas, beleza?